O código de programação é apenas um arquivo de texto. Então esse arquivo de texto passa pelo compilador e a partir daí esse programa fica executável, torna-se um executável que pode ser interpretado pelo processador. Então o processador precisa dessa transformação do arquivo de texto, que é o código legível por pessoas, transformar em código de máquina. Em C, todo programa inicia com o cabeçalho com essa palavrinha aqui, include. Então aqui ele está incluindo um cabeçalho, ou seja, incluindo uma porção de arquivo, uma biblioteca na verdade. O cabeçalho é a declaração e a biblioteca padrão do C é essa daqui, standard.io.h, que é responsável pelas entradas e saídas, né? I de in e O de out. Então, standard, entrada e saída padrão. Então, inicia com essa daí, não precisa decorar essas palavras, apenas saber que tem que iniciar com ela. E aí você pode copiar de algum outro código. O programa C começa sempre com a função main. A gente pode utilizar essa forma, não precisa colocar o int por enquanto. E toda função tem dois parênteses, porque a maioria delas recebem argumentos, chamados argumentos de função. Mas por enquanto não vamos receber nenhum argumento. As chaves indicam o início e o fim da função. O início e o fim da função. E nós vamos aprender aqui os tipos de dados padrão da programação, que é iniciado na programação em C com a declaração das variáveis. Então tem variável do tipo inteiro, que é um número inteiro. Sempre que terminar um código, tem que digitar 2 pontos. Tem a variável do tipo caractere, que é declarada como char, que é uma letra. Então, quando você quer digitar apenas uma letra, aí declara como char de caractere. Então é uma letra só. Agora, se eu quiser digitar uma palavra, aí tenho que declarar como char e a palavra vem com colchetes e dentro desse colchetes eu indico o número de letras que a palavra deve ter, o número máximo de letras que a palavra deve ter. Então vou declarar que ela deve ter 20 letras. Essa pode ser uma palavra ou uma frase de 20 letras. E também temos o tipo de ponto flutuante, que é declarado como float, que nada mais é do que um número decimal. Então declarar com o nome de decimal. Pronto, esses são os tipos padrões. Existe também o tipo booleano. Não, esqueci o nome. Depois a gente vê isso. Mas esses são os 4 tipos padrões, que é um número inteiro, um ponto flutuante, caractere e palavra, que é essa palavra nós chamamos que é uma string. String é uma cadeia de caracteres que formam palavras, né? Um conjunto de caracteres que formam a palavra. Então aqui é um número inteiro, aqui é uma letra, aqui é um string, que é um conjunto de letras, ou palavras ou frases, e aqui o número decimal é sempre com ponto. E agora nós vamos ver as funções de entrada e de saída de dados. Primeiro vamos ver a função de
de saída de dados, que é a função de imprimir na tela, printf. Então, essa função ela precisa indicar qual é o tipo de... Para imprimir uma variável, precisa indicar qual é o tipo da variável. No caso de imprimir apenas uma mensagem, eu apenas digito a mensagem entre aspas. Digite um número. Esse /n, barra invertida n, significa que vai pular a linha. Então, digite um número. E para eu fazer a leitura do número da variável, eu utilizo essa função aqui, scanf. Agora, no scanf, eu preciso identificar qual é o tipo da variável. Eu vou digitar um número inteiro. Então, a indicação do tipo inteiro é %t. Declarei qual é o tipo da variável, boto uma vírgula. Um é comercial, que é para indicar que eu vou pegar essa variável número. Pronto, então vai fazer a leitura do número inteiro. Toda vez que a gente digita alguma coisa no teclado, essa palavra, essa letra, esse dígito fica no programa, que chamamos de lixo. Então, para limpar isso, eu utilizo essa função aqui. Fflush, que é de limpeza, stdin, que é a entrada. Então, limpar a entrada toda vez que digitar alguma coisa. Agora vamos pedir para digitar um valor para outra variável. Digite uma letra. Digite uma letra. /n. E aí a função para escanear, ou seja, pegar a variável. Tem que indicar qual é o tipo de variável, no caso a letra é %c, o caractere, e digito o nome da variável, letra, é precedido pelo E comercial, que é para indicar que está lendo aquela letra, aquela variável. Aí, novamente, copio aqui a função para limpar o lixo. Peço para imprimir. Um sprint, não, imprima. Digite um número decimal. Esse número decimal pode ser com ponto ou pode ser apenas um número. Então vamos escaneá-lo, sempre lembrando que eu tenho que colocar aqui o tipo da variável, que é o float. No caso, o tipo para leitura é %f, vírgula, é comercial e o nome da variável, decimal. Ok. Em seguida, novamente limpar o lixo que é deixado ao digitar o teclado. E agora eu vou pedir para digitar a palavra. Pedir para digitar a palavra. Printf. Digite uma palavra ou frase, que deve ser no limite dos 20 caracteres. Okay? No caso, para escanear ou para pegar uma cadeia de caracteres, não utiliza mais essa função. Já é outra função, que é a função gets. A função gets que vai
fazer você digitar a palavra e também não precisa colocar esses códigos aqui. Simplesmente eu digito o nome da variável sem essa numeração. Então, palavra. Ok. O código de entrada já está pronto. Agora eu preciso que esse código tenha uma saída. Preciso que esse código... Vou salvar aqui. Preciso que esse código tenha a saída do que eu digitei. Então eu vou colocar o printf. E como eu disse, eu tenho que indicar qual é o tipo de variável. Então aqui vai ser um decimal. Então vou imprimir o número decimal, novamente colocar o /n para ir para outra linha, pular linha, nova linha significa. Só que antes disso eu preciso colocar qual é o tipo da variável que vai ser impressa, parecido com o scanf. No caso decimal é o %d. Então depois do número tem um inteiro e depois da vírgula que eu indico qual é a variável decimal. Muito bem. Agora eu vou imprimir a letra printf. Vou imprimir a letra. Então, caractere, que é uma letra. O símbolo do caractere é %C e uma nova linha. Aí, depois da vírgula, eu insiro o nome da variável. Não precisa colocar o e-comercial para imprimir o resultado, para a saída do resultado. O scanf faz a entrada da variável, o get também, se for uma palavra, e o printf, com essa codificação aqui, faz a saída da variável. Letra. Agora, printf, o decimal não, aqui eu troquei, é inteiro. E aqui é o decimal. Aí o decimal é %f, que é o ponto flutuante. Aqui, número. E aqui sim é decimal. É só inverter a ordem aqui, né? Mas podia deixar aqui, não tinha problema. Só para ficar na ordem. Agora vamos imprimir a variável letra, ou palavra. String. A string, o código dela é %s. E vamos colocar aqui o nome da variável, palavra. Ok. Colocamos esse código aqui, get char, que é para dar uma pausa. Tem outro comando para dar pausa na tela. Mas tem que adicionar uma outra biblioteca aqui. Uma biblioteca para uso de comandos do sistema. Nós vamos utilizar essa por enquanto. Então salvei. E agora vamos compilar. Pronto, para compilar eu utilizei fiz uma instalação de um programa em linha de comando. Então, quem quiser saber desse programa é só me avisar. Independente se ele seja o que ele deve ser. Também é muito bom, mas eu utilizei esse que é mais prático. Então vejam que o arquivo que eu criei para esse código tem o nome de aula 1.c. Essa extensão .c é exatamente a extensão do tipo de programação em linguagem C. Tem que ser dessa forma. Então o programa é o TCC. Então TCC
aula 1.c. Esse é o tipo de arquivo fonte, ou seja, o código fonte do programa. O O indica que vai compilar. É o comando para compilar o código fonte, ou seja, transformar o arquivo fonte, que é o arquivo de texto, em um código objeto. E aqui eu boto o nome que eu quero para o meu programa. Programa.executável. Teve um erro. A variável palavra não foi declarada. Aí eu venho aqui novamente para ver por que a palavra não foi declarada. Palavra. Provavelmente eu errei o nome. Exatamente, errei o nome da variável. Coloquei palavra. Faltou o A. Salvo novamente. E vamos ver se agora compila. Pronto, se não retornou nenhum erro é porque compilou com sucesso. Eu posso utilizar o mesmo linha de comando para executar o programa. Ok, programa.exe. Já está aqui, não precisa nem editá-lo completamente, né? Dou Enter e aparece aqui a mensagem. Digite o número inteiro, 10. Digite uma letra, L. Digite o número decimal, 5.6. Digite uma palavra, Luiz Roberto. E aqui o código para imprimir na tela. O inteiro que eu digitei, o caractere que eu digitei, o número decimal e a string que eu digitei. Aí dou Enter para encerrar o programa. Ou posso dar 2 cliques e aparece do mesmo jeito aqui. Letra, decimal, frase. Novamente aparece. Nós podemos acrescentar algum código aqui, por exemplo, para fazer uma multiplicação, por exemplo, uma operação matemática. Eu posso criar uma nova variável de ponto flutuante. Não precisa declarar novamente float, apenas botar uma vírgula e dizer o nome da variável. Resultado. É uma nova variável de ponto flutuante. Então eu vou atribuir a variável resultado é igual a variável número vezes, o asterisco é o número de vezes, o decimal, eu posso dividir, que é uma barra, dividido por 2, ponto e vírgula. E novamente fazer um código para imprimir o resultado. Print f. O resultado vai ser um número com ponto flutuante. Então eu vou colocar como resultado que vai ser um ponto flutuante, ou seja, porcento float f e vírgula o nome da variável resultado. Pronto. Aí eu venho novamente aqui na linha de comando e vou fazer a compilação de novo. TCC aula 1.c, que é o nome do arquivo fonte, código fonte. O O, que é o código objeto, para transformar em um executável. Compilou sem erro, então vamos executar o programa. Digite o número inteiro, 5. Digite uma letra, U. Digite um decimal, 3 pontos. Sempre ponto, não pode ser vírgula, tem que ser ponto. 55. E digite uma palavra, resultado da multiplicação. O que temos aqui? O inteiro que foi digitado
o caractere que foi digitado e o decimal que foi digitado. Isso aqui aconteceu exatamente porque eu não coloquei a limpeza do lixo. Na verdade não salvei aqui, salvei agora. Mas eu não tá certo, porque eu não salvei o código. Então vamos fechar aqui. Compilar de novo. Compilar. Executar. O número inteiro. 6, letra L, decimal 3.25. Opa, já digitei errado, coloquei vírgula. Coloquei vírgula, vai dar um resultado estranho. Já aqui o número inteiro, caractere decimal. Só pegou apenas o 3, porque eu coloquei uma vírgula e não um ponto. E o resultado calculou como se fosse 6 vezes 3 dividido por 3, aliás, dividido por 2, né? 6 vezes 3, que é 18, dividido por 2 é 9. Então o programa está correto, porém eu digitei errado, vou executar de novo. Número inteiro, 6, uma letra L, um decimal 3.25 e não vírgula, e uma palavra. Então agora sim. O número inteiro 6, a letra, o decimal 3.25, a string e o resultado dessa operação aqui. O número decimal vezes o número inteiro dividido por 2, que o resultado é 9.75. Okay? Se por acaso no lugar do F eu colocar o T, o resultado vai dar como um número inteiro, então vai ignorar a parte decimal. Então, salvando e compilando novamente e executando o programa. Número inteiro 4, letra, decimal 5.5, uma palavra, e veja que o resultado dá um resultado negativo, zero, porque eu coloquei um tipo de dado diferente daquele que foi declarado. O resultado é um tipo flutuante e eu coloquei para imprimir um inteiro, por isso dá o resultado errado.